Igreja do Senhor, eu costumo falar, meus irmãos, que quando eu vou pregar a respeito, da libertação, da salvação, eu sempre começo com Gênesis, meu irmão, porque foi o princípio de todas as coisas, e foi ali que tudo começou. Foi ali que Deus colocou o homem, a mulher, e deu a ordem para eles seguir as diretrizes e a palavra de Deus. Se obedecer a palavra de Deus, teria vida eterna, teria alimento sem precisar sofrer, teria seus filhos sem dores, mas eles preferiram desobedecer a palavra de Deus e consequentemente a morte entrou na terra. Se Eva fosse cega e não olhasse para aquela fruta, ela não teria comido aquela fruta. Se ela fosse surda, ela também não teria ouvido a voz do diabo, não teria caído na tentação. Então, meu irmão, muitas das vezes nós temos que ser cego e surdo para as coisas do mundo para alcançar a vida eterna. Muitas das vezes, meus irmãos, o diabo ele vem oferecer os pratos, oferecer coisas que aos olhos humanos parece bom, parece um caminho reto, mas em Provérbios vai nos dizer o seguinte: tem caminhos que aos olhos do homem parece reto, mas o final dele é morte. E tem muitos crentes andando por este caminho. Tem muitos crentes trilhando este caminho. Tem muitos crentes como Eva. Tem muitos crentes que estão aí atribulados, a família está sendo destruída, a vida financeira destruída, porque está sendo como Eva, como Adão, que desobedeceram a palavra de Deus e consequentemente a morte entrou na vida deles, sofrimento. Tem gente crente, conhecedor da palavra de Deus, que está trazendo para a sua casa, para a sua família, diversos tipos de problema, porque não estão obedecendo mais a palavra do Senhor. O homem perdeu a salvação ali no Éden. Perdeu aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a vida eterna. Ele ia viver eternamente na terra. Deus não fez o homem para morrer, Deus não fez a mulher para morrer, muito menos para lançar eles no inferno. Deus não fez o inferno para o homem, para a mulher, Ele fez para o diabo e para os seus anjos. Aqueles que estavam no céu, sentados ao lado de Deus, era querubim ungido, mas cresceu a soberba no coração, o orgulho, a avareza, todo tipo de malícia na mente de Satanás. Ele se rebelou contra Deus, juntamente com um terço dos anjos, foi precipitado na terra, aleluia. Foi expulso do céu, hoje ele está aí vagando na escuridão, na perdição, não tem mais oportunidade de voltar para lá, e agora ele fica perturbando o povo, e aí então Deus já preparou um lugarzinho para ele ali, para a eternidade. E qual é o lugar? É o lago de fogo e enxofre, e esse lugar não foi preparado para mim, para você, não foi preparado para o ser humano, mas tem gente querendo ir para lá, tem crente querendo caminhar para lá, conhecedor da palavra. Sabe que ali o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre, vai ser sofrimento eterno, aleluia, vai estar queimando ali no fogo para toda a eternidade, e o crente está caminhando para lá, sabendo que o negócio é bravo, é feio, é terrível, é sofrimento eterno, mas está caminhando a passos largos para lá. Quando nós estamos na igreja mentindo, fofocando, falando mal um do outro, querendo tomar o lugar do outro, nós estamos caminhando para o inferno, irmão. Crente que está aí não fala um com o outro, crente que está brigado, crente que não fala com o seu pastor, pastor que não fala com o membro, pastor que está aí roubando a igreja. Irmão, vou falar de tudo aqui hoje, Deus está mandando falar. É crente endemoniado na igreja, está caminhando para o inferno e não sabe, pensa que está bem na igreja, está bem com o povo, está bem com o membro, está bem com os irmãos, está bem com o pastor, mas não está bem com Jesus, irmão, está caminhando para o inferno, e não foi para isso que Jesus te criou. Não foi para isso que Jesus nos criou, irmão. Deus nos criou para viver eternamente.
Deus nos criou, meus irmãos, para viver eternamente. Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno para aquele que se rebelou contra ele. Satanás, que era querubim ungido, aleluia, foi precipitado para a escuridão, para as trevas exteriores. Foi criado o inferno para ele, aleluia. Não foi para a igreja do Senhor. A igreja tem outro intuito, tem outro lugar preparado para ela. Irmão, tem outro lugar preparado para você, minha irmã. Tem outro lugarzinho preparado para você, meu irmão. Agora se esforce para ir para lá. Se esforce para ir para esse lugar, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que o céu é tomado à força. Não é porque tu pertence a um ministério, não é porque tu frequenta uma igreja, que você já tem lugar garantido lá no céu, porque lá é um lugar de santidade. Lá só entra santo, lavado, remido no sangue de Jesus. É só assim, meu irmão. Não é de qualquer maneira. Antigamente, meus irmãos, hoje ainda tem alguns que pensam, porque pertence a um tal ministério, aquele ministério é o único que vai subir para o céu. Tem gente que pensa ainda nos dias de hoje. É só a minha igreja que vai para o céu. E a igreja dos discípulos foram tudo para o inferno? Os servos de 1000, 2000 anos atrás foram tudo para o inferno. Só a igreja dele agora, que acabou de fundar, agora vai para o céu. As outras não. Não é, meus irmãos? Pensa, olha como as pessoas têm uma mente pequena, rasa, que não pensa, que não imagina, não tem imaginação, irmão. Os servos de Deus que andou com Jesus do lado a lado, fez a obra, começou o evangelho, criou a primeira igreja, ganhou muitas almas para o Senhor, né? Começou a sementinha ali, foi plantando e foi semeando e foi dando fruto, foram tudo para o inferno, porque a igreja que acabou de ser fundada é a única que vai para o céu. Coisa de louco isso, irmão. Não dá para entender como a mente das pessoas é tão pequena. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10, se não me falha a memória, está dizendo assim, porque Deus, Jesus, Ele comprou com o sangue dele povos de todas as tribos, línguas e nações, e os fez reis e sacerdotes para reinar com ele. É pessoas de todas as tribos, todas as línguas, todas as igrejas. Vai ter gente salva, vai ter gente que foi lavada no sangue de Jesus, que entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus, irmão, que não entrega a sua alma à vaidade, ao pecado, às coisas deste mundo. Tem crente pentecostal que dá um rateté, um pula-pula, glorifica a Deus, mas ao mesmo tempo está na mentira, está na confusão, está na contenda, está brigando em casa, bate na esposa, a esposa bate no marido, não obedece um ao outro, pai que não obedece filho, filho que não obedece pai, é uma guerra generalizada, está caminhando para o inferno. E aí o Senhor Jesus, Ele veio, meu irmão, saiu do seu trono de glória, porque Ele viu tudo isso acontecendo na terra. Ele viu o povo caminhando a passos largos para o inferno. Ele viu as pessoas caminhando, meus irmãos. A Bíblia diz que era como ovelhas levadas para o matadouro. Lá de cima Deus viu isso. Ele viu a sua criação sendo levada para o inferno, a cada dia que passava mais próxima da condenação. E Ele disse, mas não tem ninguém lá santo, não tem ninguém. Todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, se não me falha a memória. Aleluia, todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos perderam a salvação, estavam todos caminhando para a perdição. Todos nós, meu irmão, eu me incluí nesse bolo também estava caminhando para a perdição. E Ele com seu olhar de misericórdia olhou para mim, olhou para você, olhou para nós, e Ele falou, então eu vou lá, Pai, eu vou lá. E Deus então enviou o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar, meu irmão, aleluia. E antes que Ele chegasse aqui, o profeta Isaías já profetizou, já falou dele, já falou esta palavra: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Ele veio ungido, já capacitado, Ele já veio lá da glória do Pai justamente para isso, meu irmão, para nos ensinar, para nos instruir, para nos tirar da prisão do pecado. Ele quer tirar crente da ilusão, meu irmão, desse mundo. Deus quer salvar almas, meus irmãos. O prazer dele é que todos venham ao conhecimento da verdade e venham a ser salvos. Mas infelizmente, até mesmo aqueles que têm conhecimento estão perdendo a salvação.
Infelizmente, até aqueles que estão, meu irmão, na igreja com a Bíblia na mão, a palavra da salvação na mão, estão caminhando para o inferno, porque ele acha que o ministério já é garantia da salvação. Ele acha com um crachazinho, meu irmão, aleluia, louvado seja Deus, um crachá de obreiro, um crachá aí de cooperador, um crachá de pastor, um anel, um diploma na parede já é suficiente para ele entrar no céu, mas não é não, meu irmão. Deus requer muito mais do que isso, aleluia. Deus requer santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14 está dizendo: sem a santificação ninguém verá Deus. Sem a paz, viu? Sem a paz, vamos colocar a paz primeiro. Sem a paz e a santificação ninguém verá Deus. Por quê? Porque Deus quer paz, quer que você tenha paz com a sua irmã, Deus quer que você tenha paz com o seu irmão, paz com o seu pastor, paz com a sua família. E ainda Deus vai mais além, dizendo o seguinte, ó: quando depender de você, tenha paz com todos os homens, aleluia, com todo mundo, até mesmo com o seu inimigo. Tem que ter paz com ele, porque senão não vai entrar no céu. Não é de qualquer forma, igreja do Senhor, aleluia. Não é de qualquer jeito. Sem a paz e santificação ninguém verá Deus.